Feliz sábado, meu amigo, feliz momento, porque às vezes é tarde, noite, madrugada, terça, quinta, né? O importante é que você está aqui, nós estamos aqui, somos 3 irmãos de fé, 3 professores. Eu sou Paulo Henrique de Souza, estou na Igreja Central de Alfenas. Esse aqui é o Lucas Ferrarese, ele está na Igreja Itaparica de Alfenas. E esse é Celso Ferrarese, que está na Igreja de Fama em Fama. Né? Nós somos adventistas do 7º dia e temos o prazer de estar com você para estudar um pouquinho a Palavra de Deus. E para começar o nosso estudo, eu vou pedir ao Lucas, nos dirija uma palavra de oração, por favor. Oremos. Se você puder fechar seus olhos, fique em reverência conosco, senão apenas escute. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos por este momento que passaremos aqui. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco, possa iluminar esta recapitulação que faremos, que esteja também abençoando aqueles que nos ouvem e que tudo que seja aqui dito seja de origem Tua e não parta do nosso orgulho. Amém, É o que pedimos e agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, amigos. Estamos aqui muito bem recebidos em Alfenas, né? Eu e o Celso paulistas, o Lucas é de Rondônia, de onde? Você é de Rondônia mesmo? Rondônia, eu sou rondoniense, nascido lá no meio do muito mato. bem recebidos nessa querida cidade chamada Alfenas, né? E hoje o nosso título de reflexão é Lutando pela Paz. E se existe algo que esse mundo precisa é isso, né? Os versos estão na palavra em Efésios capítulo 6, versos 16 e 17. Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, o valoroso soldado não é o soldado que ama a guerra, é o soldado que quer a paz, mas é o que está preparado para a guerra. Não é verdade? Dizem que não fossem as bombas nucleares, esse mundo teria muito mais guerras do que ele tem. Né? Então, é um paradoxo até, mas que eu acho que deixa claro para todos. Né? Então, fiquem à vontade, porque afinal de contas a igreja é um exército unificado de Deus na terra. Então, Quando nós pensamos nessa batalha, né? Aliás, acho que quando nós pensamos em batalha, nós pensamos em lutas entre seres humanos. Infelizmente, às vezes, entre irmãos de pátria, né? Chamadas guerras civis, em que um povo luta contra si mesmo, ou entre países. Mas essa batalha de que Paulo fala, ela não é uma batalha entre seres humanos, né? Não são seres humanos lutando entre si por supremacia, território, dinheiro, ou qualquer outro tipo de questão material. No texto que nós estamos estudando, que é o texto de Efésios, de 10 a 20, né, do verso 10 ao verso 20. No verso 12 se diz que nós não lutamos, nós aí se refere ao exército de Deus, né, esse exército unificado. Nós não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso significa que essa luta que a igreja estabelece, ela não é contra outras igrejas, ela não é contra outras pessoas, ela não é contra governos, ela é contra as forças do mal que habitam esse mundo. E é por isso que a gente luta pela paz, porque a gente não luta contra as pessoas que são iguais a nós, os nossos irmãos, os próximos, né? A luta da igreja é para livrar as pessoas do poder das forças do mal. Nós não lutamos contra os filhos de Adão.
Nós lutamos para libertar os filhos de Adão. Essa é a ideia de Paulo aqui. Eu gosto desse exemplo de Paulo, e eu acho que Paulo, quando escreveu isso, claro que ele estava inspirado pelo Espírito Santo, mas ele também deve ter gostado muito de escrever esse trecho, porque era algo que Paulo tinha uma certa história por trás, né? Ele, como um homem que tinha feito algumas coisas, digamos assim, não muito legais na sua época de Saulo, mas ele era um homem de guerra, querendo ou não. Ele conhecia as vestimentas. Pelo menos ele fez uso de guarnições, né? Então, para aprisionar cristãos. Sim, e a tinha época, formação militar. E a época que Paulo vivia era uma época de menos, mas ainda muitas batalhas. E acho que esse exemplo que ele dá, pra gente já é maravilhoso, mas especialmente para o pessoal de Éfeso. Os gregos, embora não fossem mais a nação soberana que eram há uns 500, 600 anos antes desta carta aqui, na época de Alexandre e tal, mas ainda tinham um certo, digamos assim, saudosismo por essa época e conheciam, assim, da mesma maneira que Jesus usava, né, as suas parábolas para facilitar, ensinar algo que era complexo, Paulo aqui fez a mesma coisa e fica muito fácil da gente entender. Ainda mais quando a gente pensa nessa questão de batalha, e todos nós temos as nossas batalhas diárias, a questão da armadura, eu acho que ela vem como uma cereja do bolo que fecha a carta de Efésios, mostrando justamente, olha, aqui está, digamos assim, o resumo do que é necessário para vocês, nós que estamos aqui, e vocês que são de Éfeso, o que vocês precisam fazer agora, qual deve ser a medida que vocês devem tomar para serem, primeiro, mais unidos, que era o grande pedido de Paulo, e segundo, para vencer essas dificuldades que eu escrevi para vocês, que vocês têm que vencer. Né? Os problemas da própria desunião, os problemas que a gente falou lá no começo, nas primeiras lições, em relação à adoração a deusa Ártemis, as questões de feitiçarias, os próprios embates entre eles, vocês vão ter que tomar agora esses princípios para poder vencer essas batalhas que são, como ele mesmo disse, não são batalhas, meu pai disse, não são batalhas contra os irmãos, não são batalhas contra os judeus, não são batalhas como eram comuns, né? Um povo contra o outro. Não é mais uma batalha de um povo contra o outro. Existe apenas um povo que agora batalhará contra as potestades do mal, as forças de Satanás. Enfim, mesmo que a igreja seja um exército, nós não estamos aqui para acusar os pecadores. Nós estamos aqui para libertá-los dos poderes do mal que os aprisionam. Sabe, e já que a gente está falando de guerra, isso é uma coisa importante, Paulo, também a gente pensar. Júlio César, porque teve muitos Césares, mas Júlio César é atribuído, o que viveu ali mais ou menos 40 anos antes de Cristo, é atribuído uma frase que é dita, chamada de dividir para conquistar. Era geralmente o que eles faziam. Fragmentavam os exércitos, fechavam as linhas de comunicação e para conseguir, de uma maneira mais fácil, invadir as terras e destruir os exércitos inimigos. E aqui acontece justamente a mesma coisa. Toda vez que, né, um soldado, toda vez que um cristão, ele tenta sobressair-se, ir à frente, mostrar que é melhor que os outros, inevitavelmente você causa dissensão. Então, o que Paulo está querendo mostrar aqui vai ser justamente isso que você falou. É a questão da união. É sermos como um exército unido em prol de um único objetivo. Não tem como um exército, mesmo que ele ataque por frentes diferentes, conquistar uma coisa se cada um for para um lado. Há necessidade. E só essa união em Cristo Jesus. Né? Homens não conseguem levar avante. É porque os instrumentos não são nossos, né? A armadura é chamada de armadura de Deus. Todos os instrumentos que Paulo cita são instrumentos oferecidos por Deus para a igreja. E a vitória só é possível por meio do Espírito Santo, por meio do poder de Deus, o Espírito Santo, que é Deus, que oferece essa vitória. Então, a gente não deve ter a presunção de que vai se apoderar dessas armas, né, e vai vencer, né? Aliás, é engraçado porque quando a gente pega as armas, todas as armas que Paulo cita, à exceção da palavra de Deus, são de defesa. Então, Paulo está dizendo, ó, vocês vão apanhar. E muito. Tá? Então, vocês precisam estar aí com a couraça, com o cinto, com o sapato, com o capacete e tal, porque vocês vão apanhar e muito. Né?
Tá, mas a gente só vai apanhar? Não. Quando você tiver que atacar, você vai usar a palavra de Deus manejar a palavra. Manejar a palavra. É a palavra de Deus. Que, na verdade, foi a batalha de Cristo com Satanás nas tentações. Satanás usava a palavra de Deus, Cristo respondia com a palavra de Deus. Satanás usava a palavra de Deus, distorcendo, claro. Cristo respondia com a palavra de Deus e venceu a batalha com a palavra de Deus. Sim. Então, você não tem que atacar ninguém pessoalmente. As armas são de defesa, são para você se proteger. E se por acaso você tiver que desferir um golpe, entre aspas, né? Esse golpe é o golpe da palavra de Deus, que é o poder da verdade, né? Você diz, olha, está aqui, não sou eu que estou dizendo, é Deus que está dizendo. Se você quiser seguir, você siga. Né? Olha, aqui no capítulo 6, no verso 14, diz assim: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Isso. O que é esse cinto, então, e essa couraça, né? O que é isso? Começando aí a indumentária da defesa. A gente precisa colocar essas coisas na prática da vida atual, tá? Vamos transformar isso na prática da vida atual. Então, pensar na seguinte circunstância. Quando ele fala aqui, cingindo os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, né? Você tem o cinto e a couraça, e ele junta verdade e justiça. A verdade e a justiça, o cinto e a couraça, eles protegem os seus órgãos essenciais, sua vida, sua existência, né? Seria hoje como o colete à prova de balas, né? Protege os seus órgãos essenciais. Então, o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim: se você estiver firme na verdade, e se você tiver uma vida de justiça, no molde da justiça divina, por mais que te ataquem, você nunca vai ser fatalmente ferido. Você nunca vai ser mortalmente ferido. Por quê? Porque se uma pessoa te ataca, você abre a Bíblia e diz: eu estou protegido com a verdade. Né? Então, um dia desses eu estava assistindo um podcast sobre religião e a igreja adventista estava sendo atacada pelo sujeito que estava falando ali, dizendo que o sábado foi abolido porque Paulo disse: ninguém vos julgue por sábados e luas novas, né? Primeiro que o sábado que o Paulo está falando ali não é o sábado semanal, é o Shabá festivo dos israelitas, né? Os feriados e tal. Mas tudo bem. Ele pegou aquilo ali. Tá bom. Isso é um golpe, né? Foi dado um tiro em você. Foi dado uma espadada em você. O que vai te proteger? Para você não ser mortalmente ferido. A verdade. A verdade. Você abre e tal. E se a pessoa disser assim: não, mas tá bom, você encontrou aí na Bíblia uma justificativa, mas quem é você para dizer isso? E aí a gente sabe aquela coisa de Jesus que é tão difícil de dizer: alguém de vós pode me acusar de alguma coisa? Quer dizer, então, se você tem uma vida justa, honesta, um caminhar justo, e se as coisas que você diz são sempre coisas verdadeiras, os golpes não vão atingir você mortalmente. Eles podem deixar você triste, né? Eles podem deixar você chateado, porque a gente fica chateado dessas coisas, né? Mas você não será mortalmente ferido. Então, essas duas peças de defesa, né, tanto o cinto que protegia, né, o cinto romano que protegia da cintura até o joelho, a coxa, e a couraça que protegia a parte de cima, são peças
fundamentais que têm a ver com a sua existência cotidiana. Você vive pela verdade, você pratica justiça. Se você vive pela verdade, você pratica justiça, isso por si só já é uma grande proteção. E o interessante é que o cinto, para quem conhece, quem já teve curiosidade de ver a armadura romana, grega, era o cinto que segurava isso. Então, para que haja justiça, para que a couraça seja eficaz, é necessária a verdade. E quando a gente vê também, a gente vai passar para a espada daqui a pouco, mas só para também é um fato interessante, a bainha que segurava a espada, porque o soldado ele não estava 100% do tempo com a espada na mão. A espada, as espadas de ferro, embora um pouco mais leves, de cobre, elas eram pesadas. E você segurar uma espada ou golpear com uma espada durante muito tempo era um trabalho exaustivo. Não era qualquer um que conseguia fazer isso. Então a espada, ela ficava guardada na bainha que estava preso no cinto. Sim. Então o mesmo vai valer o cinto, né, da verdade, ela, além de proteger contra os golpes de segurar a armadura, a verdade que segura a armadura, quando nós passarmos para a espada, né, a espada estava também ali guardada. Ou seja, não é possível utilizar a espada sem estar baseado na verdade, que foi o exemplo que ele acabou de falar aqui, que é essa questão. Você utiliza, por exemplo, a Bíblia para tentar golpear, e isso, infelizmente, se aplica a nós também, porque às vezes nós também podemos utilizar a Bíblia achando que estamos fazendo algo em verdade, com uma agressividade, com um julgamento, com um orgulho que não condiz com a armadura do Senhor, mas que, se não estiver fundamentado da verdade, é um golpe ineficaz. Porque se o seu cinto estiver frouxo, se a sua verdade não existe, a sua armadura desfalece. Você vai até conseguir, né, desferir o golpe, mas ele será um golpe muitas vezes inútil. Então, sim, até a própria questão do uso da palavra de Deus está fundamentado na questão da verdade, que é o cinto aí do exemplo. Só que aí o Oséias, ele recebe uma revelação e ele diz, né, o meu povo perece, não porque o inimigo é forte, não porque o inimigo é capacitado, é maior, enfim, por falta de conhecimento. Aí aqui, em capítulo 6, verso 15, diz: calçai os pés com os sapatos, enfim, que são nada mais, nada menos que a preparação do Evangelho da Paz. Isso, então, implica em pelo menos saber o que você prega, né? Uma experiência que a gente pode usar, que eu acho que é bem conhecida, é se equilibrar numa havaiana molhada com sabão. Lavando Você lavando a varanda, lavando a área de havaiana, e entra sabão e água dentro da havaiana e ela começa a escorregar para o lado do pé assim, e a gente começa, né, cai, não cai, parece que a sandália atrapalha mais do que ficar descalço. Aquele chinelo de dedo, né? Ele acaba atrapalhando porque você perde a aderência e tudo mais. Então, quando a gente pensa no sapato, a gente pensa em firmeza do caminhar, firmeza os passos que você dá e tudo mais. E Paulo está dizendo que o caminhar do cristão é a pregação do Evangelho da Paz. Eu sempre disse para os meus filhos, e digo para outras pessoas às vezes, que o bom, quando você muda de um lugar para o outro, é quando você está mudando e as pessoas choram e dizem que vão sentir falta de você. Porque eu já vi gente saindo de uma casa e os vizinhos soltando rojão. De verdade, literalmente soltando rojão. Porque eles estavam saindo. Ainda mais lá no norte, que o povo põe o som naquela altura. Houve aqueles estilos de. Os vizinhos soltando rojão. Imagina aquela região amazônica. Então a gente pensa assim: quando você caminha na sua vida, que tipo de rastro você deixa? É um rastro bambo, esquisito, sujo, escorregadio, ou você tem uma caminhada
que você pode olhar para trás e dizer assim, eu só plantei a paz, eu só plantei a justiça, tudo que eu fiz estava, né, de acordo com o Evangelho de Cristo. Então, pensar nos sapatos, pensar no Evangelho da Paz, é pensar na nossa caminhada cotidiana. Sim. Como é que eu estou caminhando cotidianamente? O meu caminhar, né, a minha passagem por essa vida aqui, esses poucos anos que eu recebi, que tipo de caminhada eu tenho desempenhado e como isso tem afetado a vida das pessoas ao meu redor, se isso tem sido um exemplo ou um mau exemplo, se isso tem ajudado pessoas a encontrar a Cristo ou não, eu tenho plantado discórdia ou não, dentro da igreja, como é o meu percurso dentro da igreja. Eu sou um plantador de discórdia, eu crio problemas, ou eu ajudo, eu colaboro, como se usou dizer ultimamente, né? Será que eu sou uma pessoa do bem? Né? E nós somos conhecidos, né, por isso, pelo rastro que nós deixamos, né? Bom, a gente sabe que a Bíblia, obviamente, não deixa ponto sem nó, e como o Espírito Santo que escreveu, né, através de homens inspirados, a gente vê isso. Tem um verso, eu sei que é em Isaías, mas eu não vou lembrar agora qual capítulo que é, mas que fala, é uma bem-aventurança que diz que conformosos são os pés daqueles que levam as boas novas do Senhor. Aqui, quando a gente vê esse verso, eu lembro disso, porque o que você tem como o papai falou, é uma questão de evangelho da paz. O evangelho do Senhor, ele não é um evangelho agressivo. Claro, existem doutrinas e existem, digamos assim, existem direitos, existem deveres. Se você tem coisas a cumprir que o Senhor te pede quando você o aceita. Mas é um evangelho de paz, de alegria. Como o próprio evangelho é chamado, são as boas novas. E o que a gente pode ver é que justamente isso é estar preparado para, em qualquer situação, estar disposto a pregar este evangelho. Né? Antes, porque, e aí que está, quando os soldados guerreavam, e hoje também é assim, a armadura dos pés também era utilizada como uma arma. Até porque nós estamos falando dos gregos e romanos aqui, né? Bronze e ferro. Era uma armadura relativamente pesada. A gente tem um exemplo de Davi na Bíblia, por exemplo, que não conseguia vestir a armadura de Saul. E Davi é muito antes. Então, da mesma maneira, o evangelho ele também pode ser utilizado como uma arma. Ele pode ser utilizado como uma fonte de enganação e não como paz. Ele pode trazer dor, sofrimento, tristeza. E o que Paulo fala aqui é justamente o contrário. Ora, utilize a armadura para espalhar a paz aonde quer que você vá. Porque a bota ali, ela também serve para a proteção do usuário, mas para que ele também possa locomover-se sem perigo. Pedro fala que nós temos que estar prontos para dar o testemunho e a razão da nossa fé. Se eu não conheço o evangelho, como é que eu faço isso? E o próprio Paulo fala que nós somos cartas abertas a este mundo. Então você tem Isso que o Lucas está citando é uma coisa extremamente delicada e que nós precisamos entender. O evangelho nunca será eficaz quando utilizado para machucar pessoas. Sim. Não se toma o púlpito de uma igreja para machucar pessoas. Chicote, né? Não se toma o púlpito de uma igreja para ofender pessoas, para dizer coisas rudes, para fazer correções públicas. Aliás, o que Jesus ensinou é que quando uma pessoa precisa de uma correção, essa correção é feita em separado. Jesus diz, vai tu e ele conversa. No máximo leva 2 testemunhas. Se precisar, leva uma testemunha. Se ele não te ouvir, leva 2. Mas é tu e ele. Agora, infelizmente, se vê a utilização do púlpito como
um desferimento de golpes, né? Existe uma expressão, há muitos anos atrás, eu orientei um trabalho em que a aluna que era da Assembleia de Deus, ela estudou todas as expressões próprias da Igreja Assembleia de Deus. Na Assembleia de Deus eles têm uma expressão que é cajadada, né? Pregação de cajadada, o pastor cajadadas, é pegar o cajado e dar na cabeça dos outros, das né? Ovelhas, das ovelhas e tal, da cajadada. Então, às vezes o pastor fica muito exaltado, o pregador, o presbítero, sei lá, e ele acaba machucando mais do que ajudando. Então, há uma necessidade premente de que todas as pessoas que fazem uso público da palavra compreendam que até nas mais graves correções, o Evangelho de Cristo é o Evangelho do amor. E a gente precisa lidar com isso de uma forma muito equilibrada, porque senão nós expulsamos pessoas da igreja. Fazemos a obra do diabo. Exato. Ao invés de atrair. Bom, no verso 16 e 17 diz assim, então, para a gente ir para o encerramento. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O escudo da fé, é claro, né? Quando você for atingido, e a gente vai ser atingido, as coisas acontecem, né? A gente fica doente, fica com problemas financeiros. Você vê que coisa tristíssima aconteceu essa semana, aquele jovem, 22 anos, em Serrania, faleceu com um acidente. A família, às vezes, pensa, por que Deus permitiu essas coisas? Né? A gente pensa isso. Por que eu estou sofrendo isso? Por que tem que ser comigo? Por que isso aconteceu? Por que Deus permitiu? É a fé que te dá uma resposta. Então, quando você é atacado pelo mal, quando algum mal acontece, quem te protege e quem te mantém em pé é a fé. É a fé que vai dizer, olha, Deus está no controle. Você pode não entender agora, mas chegará o tempo em que você vai compreender por que essas coisas aconteceram. Você pode não estar entendendo agora o porquê que você está passando por tudo isso, mas chegará o tempo em que você vai compreender. A fé é que dá essa resposta. E a espada, né? Você tocou naquele ponto, eu acho que eu vou até ler aqui, por exemplo, como que você traz luz para uma pessoa, né? Qual que é o seu instrumento, então? Você não ataca a pessoa, você ataca a mentira do maligno, né? Então, quando alguém diz, olha, mas esse povo guarda o sábado e ele fala que é feriado, não é nada. Bom, tem aqui, né? Eu vou ler Levíticos 23, verso 32. Acerca dessas festas e momentos em separado. Como no idioma deles eles não tinham a palavra feriado, o dia que eles não trabalhavam era sábado. Então eles também chamavam de sábado esse dia. E é esse dia que Paulo falava. Ah, mas não é verdade. Bom, então eu vou ler aqui, ó. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma aos 9 do mês, de uma tarde até a outra. E olha como termina o verso. Celebrareis o vosso sábado. Então Deus está dizendo, olha, todo dia 9 igualzinho é o 7 de setembro. O 7 de setembro cai toda vez na segunda? Não. Né? O dia 9 aqui desse mês, cada ano caía num dia. Então, obviamente, não é o sábado da semana. Mas era a única palavra que eles tinham no idioma deles. O dia que a gente não trabalha, que a gente descansa, fica com uma situação um pouco diferente, é sábado. Então, vamos chamar de sábado. Aí Deus lembra eles, fala, mas esse é o vosso, tá? Não é o meu. Então, quando Paulo diz, ninguém vos julgais por sábados, luas novas, festas, Paulo está falando daqueles rituais hebraicos que agora, depois da vinda do Senhor Jesus, deixaram de fazer sentido. Jamais falando da lei de Deus. Depois, qualquer coisa o pai pode corrigir, que ele é mais
ele conhece, mas a nossa língua também tem o significado parecido como em inglês. Holiday, que é a tradução de feriado, é dia santo. Feriado também tem isso. Feriai, né? Por isso Vem que do chama. latim feriai. Se refere a um dia santo também. Uma vez eu precisei fazer para um cidadão da nossa igreja um estudo bíblico. Eu tenho esse estudo em casa, em que eu separei todas as vezes no Velho Testamento, mas deu um trabalho danado, mas foi bom, em que Deus fala: os meus sábados e os vossos sábados, os meus sábados e os vossos sábados, meu sábado, sábado semanal, os vossos sábados, os vossos feriados. Né? Então é a palavra que vai dar essa resposta. Aí, né? A espada, ela que vai para tirar a pessoa das trevas. O que eu gosto nessa passagem que você leu também, falando sobre o capacete. Você fica, por que é um capacete? Por que não é uma manopla? Por que não vai nas mãos? O capacete tem a ver com aquela questão que a gente estudou quando falou do Apocalipse, a questão do sinal de Deus. Como o que salva não é a obra. Se fosse uma manopla da salvação, indicaria que eu poderia, quem sabe, alcançar a salvação pelas minhas obras, pelos meus golpes, pelo aquilo que eu fiz. Mas o que salva é o que está na cabeça, é a mentalidade, a ideia de ter aceitado... A decisão, a escolha. A decisão é a escolha, né? Então por isso que ele fala, toma o capacete da salvação, tenha em mente o que te leva à salvação. Guarda isso no órgão que a gente chama de o órgão mais importante, no cérebro. Protege ele com a ideia da salvação, por mais que o corpo possa ser afetado, porque a nossa fé é um escudo que protege e a couraça está aí, mas às vezes os golpes do inimigo são muito fortes. Machucam, mas a cabeça está sempre protegida, sempre focada no prêmio maior. A graça de Cristo. A graça de Cristo. É a visão de Zacarias, né? É a graça de Cristo. O diabo vai chegar para você e dizer assim, você fez isso. Fiz. Você está sujo. Tô. Você aprontou. Aprontei. Sim. Você desobedeceu. Desobedeci. Então você está perdido. Não. Às vezes eu digo isso nas pregações, as pessoas ficam um pouco assustadas. Então, não fique assustado antes de eu acabar, tá? Assim, a justiça de Deus não é justa como a justiça dos homens ou a luz da justiça dos homens. Porque se Deus fosse justo como nós somos, todos nós estaríamos perdidos. Ninguém ia para o céu. Ninguém ia para o céu, porque nós aqui somos assim. Fez isso, cadeia. Fez isso, morte. Fez isso, paga pena. Fez isso, porque a nossa justiça, ela é uma justiça limitada pelos atos. Mas a justiça de Deus, ela penetra o coração. Então, na justiça de Deus tem coisas assim. Mas o ladrão da cruz só fez besteira a vida toda e está no céu? Pois é, isso chama perdão. Isso chama graça. Então, graças a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que a justiça de Deus não é como a nossa. E que às vezes a gente pode dizer assim, não, mas Deus está sendo injusto. O fulano fez isso e não morre. Calma, não é você. É só aguardar que um dia você vai entender. Tenha em mente a graça de Cristo, o capacete da graça. Que sabe porque ele faz. Utilize para você, porque você também precisa, né? E agradeça a Deus todos os dias por ele não ter uma justiça como a nossa. Porque senão... Por ele ter uma justiça que é divina, que é uma justiça que pune pecado com perdão. Que pune desobediência com salvação, que pune incontinência com uma nova possibilidade de vida, que pune uma vida depravada com o batismo e a possibilidade de recomeçar. A justiça de Deus é assim. E por isso ela é incompreensível. Né? Paulo fala um monte de vezes que há coisas em Deus que são incompreensíveis, são mistérios. A justiça de Deus é uma delas. E a gente devia ter isso mais em mente, inclusive
Para lidar com as pessoas. Para lidar com as pessoas quando a gente tem aquele mau costume de apontar o dedinho duro. Apontar o dedinho duro, né? Isso é... Bom, terminando, eu quero deixar para vocês uma mensagem que diz o seguinte, versos 19 e 20, né? 18, que ele diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Lembre-se, meu amigo, nós gostaríamos de conversar mais, mas não existe uma vida cristã, não existe uma armadura que não esteja amparada pela oração. A oração é respirar da alma. Que você sempre lembre-se disso e que pela graça de Deus você seja um vitorioso, tendo uma vida de oração. Nós vamos encerrar, eu vou pedir, Celso nos despede com uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, nosso Criador, te somos muito agradecidos neste momento, ao estudar a Tua Palavra e descobrir que todas as providências para que nós pudéssemos ser vitoriosos nessa luta contra o mal foram antecipadamente tomadas e estão disponíveis para nós hoje. Amém, Senhor. Nós te agradecemos porque nós temos como dons de Deus a justiça, a fé, a verdade, a Tua Palavra, a segurança do Evangelho da paz, a certeza da graça de Cristo, da salvação, que são coisas que às vezes nós nem compreendemos direito, mas que nós podemos tomar posse delas e fazer uso delas no dia a dia, para que nós sejamos um reflexo da luz de Cristo, mesmo que pequenininho, e estejamos firmes nessa batalha contra o mal, ajudando outros a vencer, até que o Senhor Jesus aponte no reino dos céus e nós possamos dizer: este é aquele Deus que aguardávamos. Amém, Senhor. Muito obrigado por isso, Senhor, porque nós não estamos desamparados, nós não estamos sozinhos nessa jornada. E esta gratidão é dada a Ti diante do Teu trono, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por sua companhia. Replique esse link para os seus amigos nas suas redes sociais. E até a próxima, se Deus assim o permitir.